Sobe a chuva. Um desconhecido se ajoelhou na frente de uma mulher simples com um pedido nada comum. Era para durar 5 minutos, mas virou uma parada que nenhum dos dois conseguiu segurar. Rolaram mentiras, verdades escondidas. E o amor brotou, num lugar que ninguém acreditava. Só que quando é o coração que está em jogo, até uma encenação pode virar a virada da vida. Antes de ouvir essa história incrível, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum conto de amor que vira tudo de cabeça para baixo. A tempestade caía forte sobre as barracas improvisadas do mercado quando ele apareceu, encharcado, ofegante e com o desespero estampado nos olhos. As gotas de chuva escorriam pelo seu terno caro, manchando o tecido fino, que provavelmente custava mais que o aluguel de muitas famílias ali ao redor. Diante da banca de frutas, ajoelhou-se sem hesitar, segurando uma pequena caixa e oferecendo dinheiro em troca de algo inesperado. Por favor, sua voz tremia tanto quanto suas mãos molhadas. Preciso de uma namorada, ou melhor, de alguém que finja ser uma, por apenas 5 minutos. Marina parou de organizar as laranjas e olhou para aquele homem, com uma mistura de surpresa e desconfiança. Suas mãos ainda estavam manchadas do suco das frutas, que havia acabado de descascar para uma cliente, e seus sapatos encharcados faziam barulho a cada movimento sobre o chão molhado da feira. Nunca havia visto nada parecido em seus 26 anos de vida. "O senhor está bem?" perguntou, limpando as mãos no avental desbotado. "Talvez seja melhor procurar um hospital ou..." "Não, não!" Ele interrompeu, levantando-se rapidamente e quase tropeçando nas próprias pernas. "Eu sei que parece loucura, mas preciso da sua ajuda. São apenas 5 minutos. Tenho uma reunião, uma situação, e preciso aparecer acompanhado." Marina olhou ao redor. A chuva havia espantado a maioria dos clientes, e apenas alguns vendedores permaneciam em suas bancas, tentando proteger as mercadorias com lonas e plásticos. Seu celular vibrou no bolso. Certamente era Júlia, sua irmã mais nova, perguntando se ela conseguiria chegar em casa a tempo para o jantar. A mesma Júlia que estava no último ano da faculdade de medicina, sustentada com muito sacrifício pelo trabalho na feira. "Quanto?" A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. O homem abriu a pequena caixa que segurava, revelando uma quantia em dinheiro que fez os olhos de Marina se arregalar. Era mais do que ela ganhava em um mês inteiro vendendo frutas. "É só fingir por 5 minutos, ele repetiu, a voz mais firme agora. "Você não precisa falar muito, só estar lá, ao meu lado." Marina pensou na irmã, nos boletos sobre a mesinha da cozinha, nas compras que estavam por vencer no final do mês. Pensou também nas madrugadas acordando para ir ao Ceasa comprar as frutas, no peso das caixas nas costas, nas mãos calejadas que não conseguiam mais esconder com creme hidratante barato. "Se eu for humilhada", disse finalmente, erguendo o queixo com dignidade, "vou embora imediatamente." Sem olhar para trás. "Combinado", ele respondeu, estendendo a mão. "Sou Ricardo Monteiro." "Marina." Ela apertou a mão molhada dele. "Marina Santos." 15 minutos depois, Marina se encontrava no banco de couro de um carro importado, tentando não deixar que suas roupas molhadas manchassem o estofamento. Ricardo dirigia em silêncio, os dedos tambores tambourinando nervosamente no volante enquanto eles atravessavam bairros cada vez mais nobres da cidade. "Posso saber pelo menos o que estou fingindo?" perguntou Marina, observando as mansões que passavam pela janela. "É complicado", Ricardo suspirou. "Minha família tem certas expectativas, sempre tiveram, e hoje eles esperavam que eu aparecesse com alguém especial." "E onde está essa pessoa especial?" "Não existe." A resposta veio baixa, quase um sussurro. "Nunca existiu. Pelo menos não do jeito que eles querem." Marina notou a tensão em sua voz, a maneira como seus ombros se curvavam ligeiramente. Havia algo mais naquela história, algo que ele não estava contando. Mais 5 minutos, lembrou-se. Eram apenas 5 minutos. O carro parou em frente a uma mansão imponente, com jardins perfeitamente cuidados e uma fonte no centro da entrada circular. Mesmo com a chuva,
Marina podia ver a elegância do lugar através dos portões de ferro forjado. Luzes douradas iluminavam as janelas, e o som de música clássica escapava pelas portas entreabertas. Eu pensei que fosse uma pequena reunião, murmurou Marina, observando os diversos carros de luxo estacionados na entrada. Pequena. Ricardo engoliu seco. Para os padrões da minha família. Eles correram sob a chuva até a entrada principal, onde um porteiro uniformizado os recebeu com guarda-chuvas e toalhas. Marina sentiu-se deslocada imediatamente. Seu vestido simples, que havia escolhido, às pressas pensando em uma reunião pequena, parecia ainda mais inadequado sob a luz dos lustres de cristal do hall de entrada. Ricardo! Uma voz feminina ecoou pelo ambiente. Finalmente chegou. Uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, aproximou-se deles com um sorriso radiante. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados e suas joias brilhavam discretamente sob a luz suave. Marina reconheceu imediatamente o tipo de pessoa que só havia visto em revistas de sociedade. Mãe. Ricardo beijou o rosto da mulher. Esta é Marina. Marina, minha mãe, Eleonora Monteiro. Que prazer conhecê-la, querida. Eleonora estendeu a mão com elegância, mas Marina notou o olhar avaliativo que percorreu seu visual de cima a baixo em questão de segundos. Ricardo não me contou que você era tão natural. Marina apertou a mão oferecida, tentando não se intimidar pelo tom ligeiramente condescendente da mulher. O prazer é meu, senhora Monteiro, respondeu com simplicidade. Venham. Eleonora fez um gesto para que os seguissem. Todos estão ansiosos para conhecer a namorada do Ricardo. Enquanto caminhavam pelos corredores decorados com quadros caros e móveis antigos, Marina sussurrou para Ricardo. Namorada? Você disse 5 minutos de fingimento, não uma encenação completa. Eu sei. Ele sussurrou de volta, parecendo ainda mais nervoso. Mas agora não podemos voltar atrás. Por favor, só mais um pouco. Eu explico depois. Eles entraram em um salão amplo, onde cerca de 40 pessoas conversavam em pequenos grupos. Damas com vestidos caros e joias reluzentes. Homens engravatados discutindo negócios. Garçons uniformizados circulando com bandejas de cristal repletas de canapés sofisticados e taças de champanhe. O contraste com o mundo de Marina não poderia ser maior. Meus queridos, Eleonora bateu palmas delicadamente, chamando a atenção de todos. Gostaria de apresentar a namorada do Ricardo, Marina Santos. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente por alguns segundos. Marina sentiu dezenas de olhares curiosos e julgadores se voltarem para ela. Seu instinto foi o de se encolher, de procurar uma saída, mas algo dentro dela se rebelou contra aquela sensação de inadequação. Olá, disse com voz firme, erguendo ligeiramente o queixo. É um prazer conhecer todos vocês. E o que você faz, querida? Perguntou uma senhora de cabelos grisalhos, com um tom que sugeria pouco interesse genuíno na resposta. Marina respirou fundo. Podia mentir? Inventar uma profissão que soasse mais adequada àquele ambiente ou... Trabalho com frutas, respondeu honestamente. Tenho uma banca na feira do bairro São Judas. Acordo todos os dias às 4 da manhã para ir ao César comprar as melhores frutas para meus clientes. O silêncio voltou, mas dessa vez parecia diferente, menos julgador, mais surpreso. Que interessante, comentou um homem de barba grisalha. E como vocês se conheceram? Marina olhou para Ricardo, que parecia paralisado. Ela poderia inventar uma história romântica, algo que soasse verossímil, mas decidiu manter a honestidade. Hoje, respondeu simplesmente. Nos conhecemos hoje mesmo, na verdade. Ricardo apareceu na minha banca durante a tempestade e me pediu um favor. Um favor? A curiosidade era evidente na voz de Eleonora. Ele precisava de alguém para acompanhá-lo aqui. Eu precisava do dinheiro. Marina encolheu os ombros. Foi um acordo justo e honesto. Ricardo fechou os olhos por um momento, certamente esperando que aquela confissão causasse um escândalo. Mas, para a surpresa de todos, inclusive dele, algumas pessoas começaram a sorrir.
Não sorrisos de zombaria, mas de admiração. Que refrescante, comentou uma mulher mais jovem, aproximando-se deles. Faz tanto tempo que não ouço alguém sendo tão direta e honesta neste tipo de evento. Concordo completamente, disse o homem de barba grisalha. Sabe, Marina, tenho uma cadeia de supermercados e sempre tive dificuldade em encontrar fornecedores que realmente se importem com a qualidade dos produtos. Você disse que escolhe pessoalmente suas frutas, e assim, para a completa surpresa de Marina, ela se viu no centro de uma conversa interessante sobre agricultura, pequenos negócios e a importância do comércio local. Suas mãos calejadas, que ela havia tentado esconder no início da noite, agora gesticulavam animadamente, enquanto explicava como escolher um abacaxi maduro, ou por que as laranjas do seu fornecedor eram especiais. Ricardo observava tudo com uma expressão que misturava alívio e algo mais. Algo que ele não conseguia nomear ainda. Havia algo em Marina que cativava as pessoas. Uma autenticidade que era rara naquele mundo de aparências. Marina. Uma voz grave interrompeu a conversa. Todos se voltaram para um homem idoso que se aproximava com passos lentos, mas firmes. Ricardo enrijeceu imediatamente. Vovô, disse com voz tensa. Esta deve ser a jovem de quem ouvi falar. O patriarca da família Monteiro estendeu a mão para Marina com um sorriso gentil. Armando Monteiro, é um prazer conhecê-la. Igualmente, senhor Monteiro, Marina respondeu impressionada pela gentileza do homem. Conte-me sobre seu trabalho, minha cara. Sempre tive admiração por pessoas que constroem seus próprios caminhos. Enquanto Marina conversava com o avô de Ricardo, relatando não apenas sobre a feira, mas sobre como sustentava os estudos da irmã e seus sonhos de expandir o pequeno negócio, ela não percebeu o olhar atento que o idoso dirigia ao neto. Nem viu quando ele se afastou por alguns minutos para fazer uma ligação rápida. Os 5 minutos prometidos haviam se tornado 1 hora, e Marina estava genuinamente aproveitando as conversas. Havia descoberto que por trás das aparências sofisticadas, muitas daquelas pessoas tinham histórias interessantes e opiniões surpreendentemente abertas. Foi quando Armando Monteiro bateu palmas e pediu a atenção de todos que a situação tomou um rumo completamente inesperado. Meus queridos amigos e familiares, sua voz ecoou pelo salão. Esta noite marca um momento especial para nossa família. Gostaria de anunciar oficialmente que Marina Santos será apresentada como a futura esposa do meu neto Ricardo na próxima gala beneficente da Fundação Monteiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias, e Ricardo ficou pálido como a parede atrás dele. Vovô, Ricardo começou, mas o idoso levantou a mão. O casamento será anunciado oficialmente no próximo mês, continuou Armando, ignorando o olhar desesperado do neto. Tenho certeza de que Marina será uma adição maravilhosa à nossa família. Marina olhou para Ricardo, que parecia estar à beira de um colapso nervoso. O que havia começado como 5 minutos de fingimento havia se transformado em algo muito maior e mais complicado do que qualquer um deles poderia ter imaginado. E enquanto os convidados se aproximavam para parabenizá-los, Marina teve apenas um pensamento: como diabos eles iriam sair daquela situação? Ricardo conseguiu arrastar Marina para uma varanda lateral da mansão assim que a multidão de convidados começou a se dispersar após o anúncio bombástico do avô. A chuva havia parado, mas o ar ainda carregava o cheiro de terra molhada e a tensão entre eles era palpável. Eu juro que isso não estava no plano. Ele passou as mãos pelos cabelos, desarrumando completamente o penteado impecável. Meu avô nunca fez algo assim antes. Nunca. Marina apoiou-se no parapeito de mármore, tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos minutos. Sua mente ainda estava rodando com as felicitações, os abraços, os comentários sobre vestidos de noiva e lua de mel. Ricardo. Sua voz saiu mais calma do que ela se sentia. Você precisa me explicar exatamente o que está acontecendo aqui. E não me venha com essa história de é complicado. Depois do que seu avô acabou de anunciar, eu mereço a verdade completa. Ele se encostou na parede, fechando os olhos por um momento antes de começar a falar.
Minha família tem uma empresa, a Monteiro Holdings. Meu avô construiu tudo. Do zero, meu pai expandiu os negócios e eu deveria ser o próximo na linha de sucessão. Mas há uma condição. Que condição? Preciso estar casado até os 30 anos. É uma tradição familiar, uma crença do meu avô de que homens casados são mais responsáveis, mais comprometidos com a família e os negócios. Ricardo riu amargamente. Eu completo 30 anos em 2 meses. Marina sentiu um frio no estômago. E você não tem namorada porque nunca consegui me conectar de verdade com ninguém do meu círculo social. Todas as mulheres que meus pais apresentavam estavam mais interessadas no sobrenome Monteiro do que em mim. Ele olhou para ela. Até hoje à tarde eu estava pensando em desistir de tudo, da empresa, da família, de toda essa pressão. E o que mudou? Você. A resposta veio tão simples e direta que Marina sentiu seu coração acelerar. A maneira como você falou com as pessoas lá dentro, como foi genuína mesmo, estando claramente fora da sua zona de conforto. Meu avô ficou impressionado. Ele nunca havia demonstrado aprovação tão aberta por alguém que eu trouxesse aqui. Marina balançou a cabeça, tentando manter a razão. Ricardo, isso é loucura. Você não me conhece. Eu não te conheço. Você quer que eu finja ser sua noiva por 2 meses inteiros? Não finja. Ele se aproximou, os olhos subitamente intensos. Me dê uma chance. 2 semanas. Apenas 2 semanas para nos conhecermos de verdade. Se ao final desse tempo você decidir que não quer continuar, eu assumo toda a responsabilidade com minha família. Direi que fui eu quem terminei o relacionamento. E se eu aceitar ficar essas 2 semanas e depois decidir continuar? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que haviam se conhecido. Então talvez tenhamos encontrado algo real no meio de toda essa encenação. Marina olhou para o jardim iluminado, pensando na conversa que teria que ter com Júlia quando chegasse em casa. Como explicaria para a irmã que havia se envolvido numa situação tão surreal? Qual seria exatamente o acordo? Perguntou finalmente. Você continuaria trabalhando na feira normalmente. Eu não interferiria na sua vida, mas nos fins de semana teríamos alguns compromissos sociais juntos, eventos da família, a gala beneficente, algumas aparições públicas para manter as aparências. E, financeiramente, você receberia um valor mensal pelos inconvenientes, suficiente para que não precisasse se preocupar com contas durante esse período. Ele fez uma pausa. E se decidirmos continuar após as 2 semanas, conversamos sobre um arranjo mais permanente. Marina respirou fundo. Era tentador demais para ser verdade. Quitaria todas as dívidas, poderia ajudar Júlia com mais tranquilidade, talvez até mesmo investir na expansão da banca de frutas. Posso pensar até amanhã? Claro, Ricardo pareceu aliviado por ela não ter recusado imediatamente. Mas, Marina, há uma coisa que você precisa saber. Ela o olhou expectante. Existe uma pessoa que minha família sempre esperou que eu me casasse. Isabela Vasconcelos. Nossas famílias são próximas há gerações. Ela não vai ficar nada feliz com essa situação. Ela é sua ex-namorada? Não exatamente. Ricardo pareceu desconfortável. Nunca tivemos um relacionamento oficial, mas havia uma expectativa implícita de que acabaríamos juntos. Uma espécie de arranjo social não declarado. Marina sentiu uma pontada de algo que não queria nomear. Ciúme? Não fazia sentido sentir ciúme de alguém que havia conhecido há poucas horas. E como ela vai reagir ao saber do anúncio do seu avô? Provavelmente não muito bem, Ricardo admitiu. Isabela não é o tipo de pessoa que aceita contrariações facilmente. Nesse momento, a porta da varanda se abriu e Eleonora apareceu com um sorriso que não chegava aos olhos. Desculpem interromper este momento íntimo, mas Marina, querida, eu estava pensando, talvez você gostasse de fazer algumas compras comigo amanhã, afinal você precisará de um guarda-roupa adequado para os eventos que estão por vir. Marina sentiu a oferta como um insulto velado às suas roupas. Simples, mas manteve a compostura. É muito gentil da sua parte, senhora Monteiro, mas eu insisto. Eleonora cortou delicadamente. Será meu presente de boas-vindas à família. Não aceito não como resposta.
Após Eleonora se retirar, Ricardo se aproximou de Marina. Minha mãe pode parecer um pouco controladora, às vezes, mas ela tem bom coração. Ela claramente não aprova a escolha do seu avô, Marina observou. Minha mãe sempre teve seus próprios planos para mim, mas a palavra final sempre foi do meu avô, e ele parece ter se decidido. Eles foram interrompidos novamente, desta vez por Armando Monteiro, que se aproximou com passos lentos, mas determinados. Marina, minha cara, posso roubar alguns minutos? Seus? O patriarca sorriu calorosamente. Ricardo, você nos dá licença? Ricardo hesitou, mas acabou se afastando, deixando Marina sozinha com o homem mais poderoso daquela família. Sente-se, por favor. Armando indicou uma poltrona de vime na varanda. Quero que saiba que o anúncio que fiz lá dentro não foi impulsivo. Marina o olhou surpresa. Não foi? Tenho 82 anos, minha cara. Construí um império observando pessoas, estudando caracteres, tomando decisões baseadas em instinto e experiência. Ele se sentou na poltrona, ao lado dela. Em poucos minutos de conversa, vi em você qualidades que procurei durante anos nas pessoas que meu neto trouxe para casa. Que qualidades? Autenticidade, coragem, a capacidade de se manter firme, mesmo quando se sente deslocada. Armando sorriu. E, principalmente, a habilidade de fazer meu neto relaxar pela primeira vez em anos. Marina ficou em silêncio, processando as palavras do idoso. Senhor Monteiro, eu preciso ser honesta com o senhor. Ricardo e eu nos conhecemos hoje. Literalmente hoje. Isso tudo está acontecendo muito rápido. As melhores decisões da minha vida foram tomadas rapidamente, ele respondeu. Quando conheci minha esposa, soube em 5 minutos que me casaria com ela. 45 anos de casamento me provaram que eu estava certo. Mas e se eu não for a pessoa certa para Ricardo? E se tudo isso for um grande erro? Armando estudou o rosto dela por um longo momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Qual é o seu maior sonho, Marina? A pergunta a pegou desprevenida. Eu quero ver minha irmã formada em medicina. Quero expandir meu negócio. Talvez abrir uma loja de produtos naturais. Quero ter estabilidade financeira sem ter que acordar às 4 da manhã todos os dias. Ela fez uma pausa. E quero encontrar alguém que me ame pelo que eu sou, não pelo que eu posso me tornar. E você acredita que Ricardo poderia ser essa pessoa? Marina pensou na maneira como ele havia olhado para ela durante as conversas com os convidados, na admiração genuína em seus olhos quando ela falava sobre seu trabalho. Eu não sei, respondeu, honestamente, mas talvez valha a pena descobrir. Armando se levantou, batendo levemente no ombro dela. Essa é a resposta que eu esperava ouvir. Tome o tempo que precisar para decidir, minha cara, mas saiba que, independentemente do que aconteça com Ricardo, você sempre terá meu respeito e apoio. Quando o patriarca se retirou, Marina ficou sozinha na varanda, olhando para as luzes da cidade ao longe. Sua vida havia mudado completamente em questão de horas, e ela ainda estava tentando processar tudo. Ricardo retornou alguns minutos depois, trazendo 2 xícaras de café. Meu avô foi muito duro com você? Na verdade, foi muito gentil. Marina aceitou a xícara gratefully. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente quer que isso dê certo? E não me diga que é só por causa da empresa. Há algo mais, não há? Ricardo demorou para responder, como se estivesse organizando os pensamentos. Você quer saber a verdade? Pela primeira vez na minha vida, senti que alguém me via realmente. Não o herdeiro dos Monteiro, não o homem rico, não o partido ideal. Apenas eu. E isso aconteceu porque você não tinha nada a ganhar me impressionando. Você foi genuína desde o primeiro momento. Marina sentiu seu coração acelerar novamente. E você acha que 2 semanas são suficientes para descobrirmos se isso pode se tornar algo real? Não sei, ele admitiu, mas sei que quero tentar. A pergunta é, você também quer? Marina olhou para ele. Realmente olhou. Viu além do terno caro e do corte de cabelo impecável. Viu vulnerabilidade, esperança e uma sinceridade que ela não esperava encontrar naquele mundo de aparências. Me dê até amanhã à noite, disse finalmente. Preciso conversar com minha irmã.
Ela é a única família que tenho e essa decisão afeta a vida dela também. Justo. Ricardo sorriu. Posso te levar para casa? Durante o trajeto de volta, eles conversaram mais naturalmente. Ricardo contou sobre sua formação em administração, seus planos para modernizar alguns setores da empresa familiar, suas frustrações com as expectativas constantes. Marina falou sobre Júlia, sobre como havia assumido a responsabilidade de cuidar da irmã desde cedo, sobre seus sonhos e medos. Quando pararam em frente ao prédio simples onde Marina morava, ela hesitou antes de descer do carro. Ricardo, se eu aceitar isso e se der errado, não será só um coração partido. Será toda uma vida que eu terei que reconstruir. Eu entendo, ele respondeu seriamente. E prometo que, aconteça o que acontecer, você não sairá dessa situação, em condições piores do que estava antes. Marina desceu do carro e acenou antes de entrar no prédio. Enquanto subia as escadas rangentes até o 3º andar, uma única pergunta ecoava em sua mente. Será que estava prestes a cometer o maior erro da sua vida ou encontrar a felicidade que sempre procurou? Quando abriu a porta do apartamento, encontrou Júlia esperando na sala com uma expressão curiosa e preocupada. Mari, você demorou muito mais que o esperado. Como foi essa tal reunião? Marina olhou para a irmã, respirou fundo e se preparou para a conversa mais difícil de sua vida. Júlia Santos estava curvada sobre os livros de anatomia espalhados pela pequena mesa da sala quando ouviu a chave, girando na fechadura. Aos 22 anos, ela tinha os mesmos olhos castanhos expressivos da irmã mais velha, mas onde Marina carregava o peso das responsabilidades nos ombros, Júlia ainda mantinha a leveza da juventude e dos sonhos intactos. Mari? Ela levantou a cabeça, afastando os óculos de leitura. Pensei que você tinha esquecido que existia casa. São quase 11 da noite. Marina fechou a porta devagar, ainda processando tudo o que havia acontecido. Como explicar para Júlia que em poucas horas sua vida havia virado de cabeça para baixo? Ju, preciso conversar com você. É importante. Algo no tom de voz da irmã fez Júlia fechar os livros imediatamente e dar toda a sua atenção. Aconteceu alguma coisa na feira? Alguém te incomodou? Não é nada disso. Marina se sentou no sofá gasto, puxando Júlia para sentar ao seu lado. Lembra que eu te falei que um homem apareceu na minha banca hoje, durante a tempestade? O maluco que queria uma namorada de aluguel por 5 minutos? Júlia riu. Mari, você não foi mesmo, foi? Fui. O sorriso desapareceu do rosto de Júlia. Você está brincando. Não estou. Marina respirou fundo. E não foram 5 minutos, foram 3 horas. E agora o avô dele anunciou publicamente que somos noivos. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Mari, começa do início. Devagar. E não. Omite nada. Durante a próxima meia hora, Marina contou tudo. O desespero de Ricardo na feira, a mansão, os convidados elegantes, a conversa com Armando Monteiro, o anúncio inesperado, a proposta das 2 semanas. Júlia ouvia sem interromper, mas suas expressões variavam entre surpresa, preocupação e incredulidade. Deixa eu ver se entendi. Júlia finalmente falou quando Marina terminou. Você conheceu esse homem há 8 horas. Ele te ofereceu dinheiro para fingir ser namorada dele. O avô dele anunciou que vocês vão se casar. E agora ele quer que você finja ser noiva dele por 2 semanas para ver se rola alguma coisa real. Resumindo, sim. Mari, você bateu a cabeça? Júlia se levantou, começando a andar de um lado para outro na pequena sala. Isso parece roteiro de novela mexicana. Eu sei que parece loucura. Parece, é loucura. Júlia parou na frente da irmã. Mari, você não conhece esse homem. Não sabe nada sobre ele, sobre a família dele, sobre as intenções dele. E se for um golpe? E se ele for um psicopata? E se... Ju, para. Marina segurou as mãos da irmã. Respira. Eu entendo sua preocupação. Mas não é assim. Como você pode ter certeza? Marina pensou na pergunta. Como ela podia? Ter certeza não podia. Mas havia algo em Ricardo, algo na maneira como ele falava com ela, como olhava para ela, que a fazia acreditar que ele era genuíno.
Eu não posso, admitiu, mas posso tentar descobrir. Júlia se sentou novamente, desta vez mais perto da irmã. Marie, durante toda a nossa vida, você sempre foi a sensata, a responsável, a que tomava decisões práticas e seguras, e de repente você quer embarcar numa aventura maluca com um completo estranho? Talvez seja exatamente por isso que eu quero fazer isso, Marina respondeu, surpreendendo a si mesma, com a honestidade. Talvez eu esteja cansada de sempre ser sensata. Talvez eu queira, por uma vez na vida, fazer algo só porque meu coração está mandando. Seu coração. Júlia arqueou uma sobrancelha. Mari, você se apaixonou por ele? Não sei, Marina admitiu, mas sei que senti algo. Algo que nunca senti antes. E isso me assusta tanto quanto me emociona. Júlia ficou em silêncio por alguns minutos, estudando o rosto da irmã. Conhecia Marina melhor que qualquer pessoa no mundo, e podia ver que havia algo diferente nela. Uma faísca nos olhos que não estava lá pela manhã. Quanto dinheiro ele ofereceu? Perguntou finalmente. Quando Marina disse o valor, Júlia arregalou os olhos. Isso é mais que seu salário de um ano inteiro na feira. Eu sei. Com esse dinheiro, você poderia quitar todas as nossas dívidas, pagar meus últimos semestres da faculdade sem se preocupar, e ainda sobrar para investir na sua loja dos sonhos. Eu sei disso também. Júlia se levantou novamente, mas desta vez foi até a janela olhando para a rua movimentada lá embaixo. Mari, posso ser honesta com você? Sempre. Eu me sinto culpada, todos os dias, vendo você acordar de madrugada, carregar peso, lidar com clientes difíceis, economizar cada centavo para pagar meus estudos. Júlia se virou para a irmã. Você sacrificou sua juventude, suas oportunidades, seus relacionamentos por mim, e agora aparece uma chance de você ter algo só para você, e eu estou aqui tentando te convencer a não arriscar. Marina se levantou e foi até a irmã, abraçando-a. Ju, eu nunca vi cuidar de você como sacrifício. Você é minha família, minha responsabilidade, minha alegria. Tudo que fiz, fiz por amor. Eu sei. Júlia retribuiu o abraço. Mas talvez seja a hora de você fazer algo por amor próprio também. Elas ficaram abraçadas por alguns minutos, até que Júlia se afastou com um sorriso travesso. Então, ele é bonito. Marina riu, sentindo um alívio imenso ao ver que Júlia estava começando a aceitar a situação. Muito bonito, e inteligente, e vulnerável de um jeito que não esperava. E rico, Júlia acrescentou com um sorriso. E rico, Marina concordou rindo. Ok, então vamos analisar isso de forma prática. Júlia voltou ao modo estudante de medicina, organizando os pensamentos. Riscos. Ele pode ser um golpista, um maluco, ou simplesmente alguém que vai te usar e descartar. Benefícios. Dinheiro para resolver todos os nossos problemas financeiros, experiência de viver em outro mundo e a possibilidade de encontrar o amor verdadeiro. Quando você coloca assim, parece que os benefícios superam os riscos. Quase. Júlia fez uma pausa. Mas há um risco que você não mencionou. Qual? O risco de você se apaixonar de verdade e ele não corresponder. De você se acostumar com aquele mundo e depois ter que voltar para este. De você descobrir que tudo não passou de uma fantasia e ficar com o coração partido. Marina havia pensado nisso também, mas não tinha verbalizado o medo. É um risco que estou disposta a correr, disse finalmente. Júlia estudou o rosto da irmã por um longo momento. Ok, então vamos estabelecer algumas regras. Regras? Primeira regra, você mantém contato comigo todos os dias. Qualquer coisa estranha, qualquer situação que te deixe desconfortável, você me liga imediatamente. Combinado. Segunda regra, você não muda quem você é para se encaixar no mundo dele. Se ele não te aceitar como você é, então não vale a pena. Concordo. Terceira regra, você não toma nenhuma decisão definitiva sobre casamento ou qualquer coisa séria sem conversar comigo primeiro. Duas cabeças pensam melhor que uma. Fechado? E quarta regra, Júlia sorriu. Você me apresenta ele antes de tomar qualquer decisão final.
Quero olhar nos olhos dele e ver se é um homem digno da minha irmã. Marina riu e abraçou Júlia novamente. Obrigada, Ju, por entender, por me apoiar, por sempre estar do meu lado. Sempre estarei, Júlia respondeu. Mas, Mari, tem uma coisa que você precisa considerar. O quê? Se você entrar nesse mundo, mesmo que temporariamente, vai virar notícia. Os Monteiros são uma das famílias mais ricas e influentes da cidade. Você está preparada para essa exposição, para os comentários, para as pessoas julgando cada movimento seu? Marina não havia pensado nisso. Sempre viveu no anonimato, na simplicidade da vida comum. A ideia de ter sua privacidade invadida era assustadora. Não. Sei se estou preparada, admitiu, mas talvez seja algo que eu aprenda a lidar. E tem outra coisa, Júlia continuou. Você disse que há uma mulher que a família sempre esperou que ele se casasse. Como ela vai reagir quando souber de vocês? Ricardo mencionou que ela não vai ficar feliz, mas não entrou em detalhes. Mari, mulheres scorned podem ser perigosas, especialmente mulheres ricas e poderosas. Você precisa estar preparada para possíveis retaliações. Retaliações? Marina sentiu um frio na barriga. Pensa bem, se eu fosse uma mulher rica, acostumada a ter tudo o que quero, e de repente aparecesse uma desconhecida para roubar o homem que eu sempre considerei meu, eu não aceitaria quieta. Marina sentou-se novamente, percebendo que a situação era ainda mais complexa do que havia imaginado. Ju, você acha que estou cometendo um erro? Júlia se sentou ao lado da irmã, pegando suas mãos. Mari, você já decidiu, não decidiu? Sua pergunta não é se deve fazer isso. Sua pergunta é se eu vou te apoiar quando você fizer. Marina sorriu, reconhecendo que a irmã a conhecia. Melhor que ela mesma. Você me conhece muito bem. Conheço. E sei que você já decidiu aceitar a proposta dele. Também sei que você não tomaria essa decisão se não sentisse que vale a pena arriscar. Então você me apoia? Eu te apoio, mas com condições. Júlia apertou as mãos da irmã. Você vai nessa de olhos bem abertos. Vai se proteger. Vai confiar no seu instinto. E vai lembrar que não importa o que aconteça, você sempre terá um lar aqui comigo. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada, Ju. Não sei o que faria sem você. Felizmente você nunca vai descobrir. Júlia sorriu. Agora vamos falar das coisas práticas. Amanhã você vai ligar para ele e aceitar a proposta. Depois vamos fazer uma pesquisa completa sobre a família Monteiro. Quero saber tudo sobre eles antes de você se meter de cabeça nessa história. Boa ideia. E você vai comprar um celular novo. Se vai entrar no mundo da alta sociedade, precisa estar sempre conectada. E eu quero poder te localizar a qualquer momento. Outro gasto que não está no orçamento. Mari, em algumas horas você vai estar ganhando mais dinheiro do que já viu na vida. Acho que pode investir em um celular decente. Júlia riu. Elas passaram mais uma hora conversando sobre os detalhes práticos, os possíveis cenários, as estratégias para lidar com situações difíceis. Quando finalmente foram dormir, já passava da meia-noite. Marina deitou-se na cama, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido e em tudo o que estava por vir. Em poucas horas, ligaria para Ricardo e mudaria o rumo da sua vida para sempre. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente viva. Assustada, mas viva. E isso, decidiu, já valia todo o risco. Na sala ao lado, Júlia também estava acordada, folheando seus livros de medicina, mas sem conseguir se concentrar. Estava preocupada com a irmã, mas também esperançosa. Marina merecia ser feliz. Merecia ter alguém que a amasse e cuidasse dela da mesma forma que ela sempre cuidou de todos ao seu redor. E se esse Ricardo fosse realmente um homem bom, se realmente pudesse fazer Marina feliz, então Júlia daria toda a sua bênção para essa história maluca. Afinal, as melhores histórias de amor sempre começavam de forma inesperada. Na manhã seguinte, Marina acordou com o barulho familiar do despertador às 5 da manhã. Por um momento ficou confusa, como se os eventos da noite anterior tivessem sido apenas um sonho muito vívido. Mas quando olhou para o celular
e viu a mensagem de Ricardo perguntando se ela havia dormido bem, a realidade voltou com força total. Bom dia, Marina. Espero que tenha conseguido descansar. Estarei esperando sua resposta quando estiver pronta, sem pressão. Ricardo. Ela sorriu involuntariamente. Mesmo por mensagem, ele conseguia ser gentil e respeitoso. Levantou-se e foi para a cozinha preparar o café da manhã. Júlia já estava lá, ainda de pijama, mas completamente acordada e com o laptop aberto sobre a mesa. Bom dia, futura Cinderela, Júlia disse sem tirar os olhos da tela. Espero que esteja preparada para uma aula intensiva sobre os Monteiro. Você já acordou pesquisando? Marina serviu café para as duas. Não consegui dormir direito. Então resolvi usar o tempo para investigar sua nova família. Júlia girou o laptop para mostrar a tela. Mari, você sabe em que família está se metendo? Marina se sentou ao lado da irmã e olhou para a tela. Havia dezenas de fotos dos Monteiro em eventos sociais, matérias sobre a empresa, artigos sobre a fortuna da família. A Monteiro Holdings tem faturamento anual de mais de 2 bilhões de reais. Júlia leu as informações. Eles têm negócios em construção civil, agronegócios, tecnologia e mídia. Armando Monteiro, o patriarca, tem 82 anos e é considerado um dos homens mais influentes do país. Influentes como? Como em tem almoço com presidentes e suas decisões afetam a economia nacional. Júlia clicou em outra aba. E olha só, Ricardo Monteiro, 30 anos em 2 meses, formado em administração pela FGV, MBA em Harvard, nunca foi casado, nunca teve relacionamentos públicos duradouros. Marina estudou a foto de Ricardo numa matéria sobre jovens empresários. Ele estava sério, formal, muito diferente do homem vulnerável que havia conhecido na noite anterior. Tem mais, Júlia continuou. Isabela Vasconcelos, a tal da rival. Família também tradicional, formada em direito, trabalha no escritório de advocacia da própria família. E olha que interessante. Há várias fotos dela em eventos sociais com Ricardo ao longo dos anos. Marina sentiu aquela pontada de ciúme novamente ao ver as fotos. Isabela era exatamente o que se esperaria de uma herdeira. Elegante, sofisticada, com o tipo de beleza polida que vinha de gerações de boa genética e cuidados caros. Eles fazem um belo casal, comentou tentando soar casual. Faziam, Júlia corrigiu, porque agora quem vai estar ao lado dele é você. Marina respirou fundo e pegou o celular. Vou ligar para ele. Agora? Júlia olhou o relógio. São 6 da manhã. Se ele realmente quer isso, vai atender independente do horário. Marina discou o número que Ricardo havia deixado. Ele atendeu no segundo toque. Marina, está tudo bem? Está tudo bem. Desculpa ligar. Tão cedo, mas preciso saber. A proposta ainda está de pé. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você está aceitando, Mary Stowe? Marina sentiu seu coração acelerar. Com algumas condições. Diga. Primeira, eu mantenho meu trabalho na feira. Não vou fingir ser alguém que não sou. Concordo. Segunda, minha irmã precisa me conhecer antes de eu tomar qualquer decisão definitiva. Claro, quando você quiser. Terceira, se em qualquer momento eu me sentir desrespeitada ou desconfortável, eu tenho o direito de sair sem explicações. Absolutamente. E última, eu quero transparência total, nada de surpresas como ontem à noite. Se há algo que eu preciso saber sobre sua família, seus ex-relacionamentos, seus inimigos, eu quero saber agora. Ricardo fez uma pausa antes de responder. Pode ser pessoalmente? Há algumas coisas que prefiro não discutir por telefone. Quando? Posso buscá-la depois do seu trabalho hoje? Podemos jantar e conversar com calma. Marina olhou para Júlia, que fazia sinais de aprovação. Tudo bem, eu termino na feira às 5. Perfeito. Marina? Sim? Obrigado. Por me dar essa chance. Depois de desligar, Marina se sentiu estranhamente calma. A decisão estava tomada. Não havia mais volta. Então é isso. Júlia fechou o laptop. Você está oficialmente noiva de um bilionário. Tecnicamente, ainda não estou noiva. Estou em período de teste. Marina riu nervosamente. Mesmo assim, você precisa estar preparada.
Hoje à noite, quando você sair com ele, já pode ter fotógrafos. A partir de agora, você é uma figura pública. Marina não havia pensado nisso. A ideia de ter sua foto em revistas de fofoca era aterrorizante. Ju, e se eu não conseguir lidar com isso? Você vai conseguir, Júlia segurou as mãos da irmã. Mas por via das dúvidas, hoje à tarde vamos no shopping comprar algumas roupas. Você precisa ter pelo menos algumas peças adequadas para os eventos. Com que dinheiro? Com o meu dinheiro da bolsa de estudos. Considere um investimento no nosso futuro. Júlia sorriu. Além disso, tenho certeza de que Ricardo não vai deixar você pagar por nada a partir de hoje. Marina passou o dia na feira com a mente dividida entre as vendas e os pensamentos sobre a noite que estava por vir. Alguns clientes regulares notaram que ela estava diferente, mais distraída, mas ninguém fez perguntas. Às 15h, fechou a banca mais cedo e foi encontrar Júlia no shopping. Nunca havia se sentido tão fora de lugar numa loja de roupas caras. Mari, você precisa relaxar, Júlia disse quando a vendedora se aproximou, oferecendo ajuda. Você tem direito de estar aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Escolheram 3 vestidos, um mais casual para o jantar daquela noite, um semi-formal para possíveis eventos durante a semana e um elegante para ocasiões especiais. Marina se sentiu culpada com o gasto, mas Júlia insistiu. Pensa nisso como um uniforme de trabalho, argumentou. Você está entrando numa nova profissão, mesmo que temporariamente. De volta ao apartamento, Marina tomou um banho longo e se arrumou com cuidado. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. O vestido azul marinho realçava seus olhos, e ela havia soltado os cabelos, deixando-os cair em ondas naturais sobre os ombros. Você está linda, Júlia disse da porta do quarto. Ele vai ficar babando. Ju, e se eu não souber como me comportar? E se eu falar algo errado? E se eu usar o garfo errado? Mari, para de se preocupar com essas bobagens. Ele se interessou por você exatamente como você é. Não mude isso. Às 5:00, o interfone tocou. Marina desceu e encontrou Ricardo esperando na porta do prédio, com um sorriso que iluminou seu rosto quando a viu. Você está deslumbrante, ele disse, oferecendo o braço. Obrigada. Marina sentiu o calor subir para as bochechas. Você também está muito bem. Ele a levou para um restaurante elegante, mas não excessivamente formal. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos cotidianos, e Marina se sentiu gradualmente mais relaxada. Você prometeu transparência total, ela disse quando terminaram a entrada. Então, vamos começar por Isabela Vasconcelos. Ricardo suspirou, como se soubesse que esse momento chegaria. Isabela e eu crescemos juntos. Nossas famílias sempre foram próximas, e havia uma expectativa implícita de que acabaríamos juntos. Nunca tivemos um relacionamento oficial, mas vocês ficaram juntos, ocasionalmente. Em eventos sociais, às vezes as coisas aconteciam, mas eu nunca senti por ela o que ela sentia por mim. E o que ela sentia? Obsessão. Ricardo respondeu sem hesitar. Ela sempre foi muito possessiva, mesmo sem termos um relacionamento definido. Qualquer mulher que eu trouxesse para eventos sociais, ela fazia questão de intimidar ou humilhar. Marina sentiu um frio na barriga. E como ela reagiu ao anúncio do seu avô ontem? Ainda não sei. Ela estava viajando e deve ter voltado hoje, mas tenho certeza de que já soube. Ricardo pareceu preocupado. Marina, preciso te avisar. Isabela não vai aceitar isso facilmente. Ela tem recursos, conexões e não tem escrúpulos quando quer algo. Que tipo de recursos? Dinheiro, influência, contatos na mídia. Se ela quiser tornar sua vida um inferno, ela tem meios para isso. Marina engoliu seco. Estava começando a entender a dimensão do que havia aceitado. Há mais alguma coisa que eu preciso saber? Minha mãe também não está completamente convencida. Ela é mais sutil que Isabela, mas igualmente determinada. Ela vai tentar te moldar para o que ela considera adequado para a família. E seu pai? Meu pai segue a opinião do meu avô. Sempre foi assim, e meu avô claramente aprovou você. Marina processou todas as informações. Estava entrando num campo minado,
onde cada passo poderia ser perigoso. Ricardo, por que você acha que isso vale a pena? Por que arriscar tudo isso? Ele parou de comer e olhou diretamente nos olhos dela. Porque pela primeira vez na minha vida, sinto que posso ser eu mesmo com alguém. Porque quando converso com você, esqueço de tudo o mais. Porque você me faz rir, me faz pensar, me faz querer ser uma pessoa melhor. Você mal me conhece. Conheci o suficiente para saber que quero conhecer o resto. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela. Marina, eu sei que estou pedindo muito. Sei que você está arriscando sua segurança, sua paz, talvez até sua felicidade, mas eu prometo que vou fazer tudo para protegê-la. Marina olhou para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Mãos tão diferentes. As dela calejadas pelo trabalho, as dele macias e bem cuidadas, mas que se encaixavam perfeitamente. Então vamos fazer isso, disse finalmente. Mas, Ricardo, se você me magoar, se me decepcionar, se usar isso tudo contra mim, eu não vou. Ele interrompeu. Eu prometo que não vou. Quando saíram do restaurante, Marina notou um homem com uma câmera do outro lado da rua. Ricardo também viu e discretamente a conduziu para o carro. Começou, ele murmurou. O quê? A exposição. Amanhã nossa foto deve estar em pelo menos 3 colunas sociais. Marina sentiu o estômago revirar. Não havia volta. Agora era oficial. Ela estava no mundo dos Monteiro, com tudo o que isso implicava. Quando Ricardo a deixou em casa, ele segurou sua mão antes dela descer do carro. Marina, última chance. Se você quiser desistir, eu entendo. Não vai haver ressentimentos. Ela olhou para ele, para aquele homem que em 24 horas havia virado sua vida de cabeça para baixo. Nos vemos no sábado, respondeu apertando a mão dele, para o primeiro evento oficial. Nos vemos no sábado, ele sorriu. Marina subiu para o apartamento com o coração batendo forte. Júlia a esperava na sala, ansiosa por detalhes. E então, como foi? Complicado. Marina se jogou no sofá. Mas promissor, mo. Explica. E Marina contou tudo. A conversa sobre Isabela, os avisos sobre a mãe de Ricardo, a foto que provavelmente seria publicada. Mari, você tem certeza de que quer isso? Marina pensou na pergunta. Tinha certeza? Não completamente, mas tinha certeza de que queria tentar. Tenho certeza de que quero descobrir onde isso vai dar. Então vamos descobrir juntas. Júlia abraçou a irmã. Mas a partir de agora você precisa estar preparada para tudo. Marina concordou, mas no fundo sabia que nada poderia prepará-la completamente para o que estava por vir. Estava embarcando numa aventura que poderia terminar em felicidade ou em desastre total. Mas pela primeira vez em sua vida, estava disposta a correr o risco. O sábado chegou mais rápido do que Marina gostaria. Ela havia passado a semana tentando manter a rotina normal na feira, mas era impossível ignorar os olhares curiosos dos outros vendedores. Na quinta-feira, sua foto com Ricardo havia aparecido numa coluna social online com a manchete: Herdeiro dos Monteiro aparece com misteriosa acompanhante. Misteriosa. Júlia havia rido ao ler a matéria. Como se você fosse uma espiã internacional. Mas Marina não achava graça. A exposição a deixava desconfortável e ela ainda estava se acostumando com a ideia de que sua vida privada poderia virar notícia. Ricardo havia ligado todos, os dias durante a semana, conversas curtas, mas carinhosas, que gradualmente foram criando uma intimidade entre eles. Ele contava sobre seu dia no escritório, ela sobre os clientes engraçados da feira. Eram conversas simples, cotidianas, que faziam Marina esquecer momentaneamente da complexidade da situação. Na sexta-feira à noite, Eleonora Monteiro havia ligado pessoalmente para convidá-la para um almoço íntimo no sábado antes do evento da noite. Será uma oportunidade maravilhosa para nos conhecermos melhor, havia dito com aquela voz educada, mas fria. E talvez possamos discutir algumas adequações necessárias para os próximos eventos. Marina havia aceitado, mas o nó no estômago estava lá desde então. Adequações, murmurou para Júlia enquanto se arrumava no sábado de manhã. O que você acha que ela quer dizer com adequações?
Provavelmente quer te transformar numa versão dela. Júlia respondeu, ajudando a irmã a escolher entre os 2 vestidos que haviam comprado. Mas lembra da segunda regra, não mude quem você é. Marina escolheu o vestido mais simples dos 2, um azul claro que realçava seus olhos, sem ser chamativo demais. Prendeu os cabelos num coque baixo e optou por uma maquiagem natural. Você está perfeita, Júlia disse quando Marina estava pronta. Elegante, mas ainda você. O motorista que Ricardo havia enviado chegou pontualmente ao meio-dia. Marina nunca havia andado num carro com motorista e se sentiu estranha sendo tratada como uma pessoa importante. A casa da família Monteiro era ainda mais imponente durante o dia. Os jardins eram perfeitamente cuidados, com topiarias artísticas e flores coloridas formando desenhos geométricos. Marina se perguntou quantas pessoas eram necessárias para manter tudo aquilo. Eleonora a recebeu no que ela chamou de salão íntimo, uma sala que seria considerada enorme pelos padrões de Marina, mas que provavelmente era a menor da casa. Havia uma mesa posta para 2 pessoas com louça fina e cristais que brilhavam sob a luz natural das janelas. Marina, querida, que alegria vê-la novamente. Eleonora beijou o ar perto do rosto de Marina. Você está encantadora. O tom sugeria que encantadora não era necessariamente um elogio. Obrigada por me receber, senhora Monteiro. Por favor, me chame de Eleonora. Afinal, em breve seremos família. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Venha, vamos almoçar e conversar. Durante a entrada, uma salada sofisticada que Marina não conseguiu identificar todos os ingredientes. Eleonora fez perguntas aparentemente inocentes sobre a família de Marina, sua educação, seus planos para o futuro. E me diga, querida, você tem experiência com eventos sociais, galas beneficentes, jantares de negócios, esse tipo de coisa? Não, senhora, minha vida sempre foi mais simples. Claro, mas não se preocupe, isso é algo que pode ser aprendido. Eleonora cortou um pedaço minúsculo de salada. Na verdade, tomei a liberdade de agendar algumas sessões para você. Sessões com uma consultora de etiqueta. Madame Dubois é francesa, trabalhou com a realeza europeia. Ela pode te ensinar os protocolos básicos, como se comportar em diferentes situações sociais, como se vestir adequadamente. Marina sentiu o rosto esquentar. Senhora Monteiro, Eleonora, eu aprecio a oferta, mas não é uma oferta, querida, é uma necessidade. A voz de Eleonora manteve o tom doce, mas havia aço por baixo. Nossa família tem uma reputação a manter. Ricardo pode ter se encantado com seu charme natural, mas o mundo em que vivemos tem regras, regras que existem por boas razões. Marina colocou o garfo no prato, perdendo completamente o apetite. E se eu não quiser fazer essas sessões? Bem, Eleonora sorriu, mas havia algo predatório na expressão. Imagino que você queira o melhor para Ricardo, não é? Você não gostaria que ele fosse constrangido publicamente por sua inexperiência. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. A mensagem era clara. Ou ela se adequava, ou seria um constrangimento para Ricardo. Entendo, disse finalmente. Maravilhoso. Eleonora bateu palmas delicadamente. As sessões começam na segunda-feira. Madame Dubois virá aqui às 14h. E também agendei horários com um personal stylist. Pierre trabalha com as melhores famílias da cidade. Ele pode te ajudar a desenvolver um guarda-roupa mais apropriado. Marina assentiu, sentindo-se como uma boneca sendo preparada para exposição. E há uma última coisinha. Eleonora continuou como se estivesse discutindo o tempo. Isabela Vasconcelos estará no evento desta noite. Marina engoliu seco. Estará? Oh, sim. Nossas famílias sempre participam dos mesmos eventos. Seria impossível evitá-la. Na verdade, seria mais suspeito se ela não aparecesse. Eleonora estudou a reação de Marina. Espero que isso não seja um problema para você. Não, Marina mentiu. Claro que não. Excelente. Isabela é uma jovem encantadora. Tenho certeza de que vocês se darão muito bem. O sorriso de Eleonora poderia ter congelado o inferno. Ela sempre foi como uma filha para mim. Marina entendeu a mensagem. Eleonora deixava claro suas preferências e Marina definitivamente
não estava no topo da lista. O resto do almoço passou numa névoa de tensão educada. Eleonora continuou dando sugestões sobre como Marina deveria se comportar, como deveria falar, até mesmo como deveria rir. Mais discretamente, querida, como uma dama. Quando finalmente se despediram, Marina se sentiu exausta. Eleonora a abraçou friamente. Lembre-se, querida, esta noite todos os olhos estarão em você. Ricardo é muito querido na nossa sociedade e há muitas pessoas curiosas sobre a mulher que conseguiu capturar seu coração. Ela fez uma pausa significativa. Não os desaponte. Marina chegou em casa 2 horas antes de Ricardo vir buscá-la para o evento. Júlia estava estudando, mas largou tudo quando viu a expressão da irmã. O que aconteceu? Você está péssima. Marina contou tudo. As aulas de etiqueta obrigatórias, o personal stylist, os comentários sobre Isabela, a pressão constante para se adequar. Aquela mulher é um demônio, Júlia disse quando Marina terminou. Mari, você não precisa aceitar isso. Pode desistir agora mesmo. Não posso. Marina se jogou no sofá. Não depois de ter prometido para Ricardo que tentaria. Ele sabe que a mãe dele está fazendo isso? Não sei. Talvez ele ache que é normal. Júlia se sentou ao lado da irmã. Mari, escuta. Você pode fazer essas aulas, aprender essas regras todas, mas não deixa elas mudarem quem você é por dentro. Use o conhecimento como uma ferramenta, não como uma prisão. E se eu não conseguir? E se esta noite for um desastre? Então será um desastre. Mas você vai enfrentar de cabeça erguida. Júlia segurou as mãos da irmã. E lembra, se essa Isabela tentar alguma coisa, você não está sozinha. Ricardo escolheu você, não ela. Às 7 da noite, Ricardo chegou para buscá-la. Ele estava impecável num smoking preto. E Marina teve que admitir que fazia seu coração acelerar. Você está linda, ele disse, beijando delicadamente sua mão. Marina havia escolhido o vestido mais elegante que possuía. Um preto simples que Júlia havia insistido que ficava perfeito nela. Ricardo, ela disse enquanto ele abria a porta do carro. Sua mãe me contou que Isabela estará no evento hoje. Ele parou, a mão ainda na maçaneta. Ela te contou? Isso no almoço, entre outras coisas. Ricardo suspirou e entrou no carro ao lado dela. Marina, eu deveria ter te avisado sobre minha mãe. Ela pode ser intensa quando quer algo. Ela quer que eu faça. Aulas de etiqueta. Você não precisa fazer nada que não queira. Ele virou para olhá-la. Eu me interessei por você exatamente como você é. Mas e se sua família não aceitar como eu sou? Ricardo pegou a mão dela. Então, o problema é deles, não seu. Ele beijou seus dedos suavemente. Marina, esta noite pode ser difícil. Isabela provavelmente vai tentar te intimidar. Minha mãe vai estar observando cada movimento seu e haverá muitas pessoas curiosas. Mas lembre-se, você estará comigo. E eu estarei ao seu lado o tempo todo. Marina assentiu, sentindo-se um pouco mais corajosa. Só me promete uma coisa, ela disse. Qualquer coisa. Se eu fizer algo errado, se eu te envergonhar de alguma forma, me avisa. Não deixa eu passar vergonha sem saber. Ricardo sorriu e tocou seu rosto delicadamente. Marina, é impossível você me envergonhar. Você é a pessoa mais genuína que já conheci. Qualquer um que não veja isso é que tem problema. Quando chegaram ao hotel onde o evento acontecia, Marina ficou impressionada com a quantidade de fotógrafos na entrada. Flashes dispararam assim que eles saíram do carro. Sorria, Ricardo murmurou em seu ouvido, e mantenha a cabeça erguida. Eles caminharam pelo tapete vermelho com Ricardo, cumprimentando conhecidos e apresentando Marina. Ela repetia o mesmo sorriso e as mesmas frases educadas, tentando parecer à vontade. Dentro do salão, a decoração era deslumbrante. Flores brancas e douradas, mesas perfeitamente postas, um quarteto de cordas tocando música clássica. Marina nunca havia visto nada tão elegante. Ricardo, uma voz feminina chamou, e Marina soube imediatamente quem era antes mesmo de se virar. Isabela Vasconcelos era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos. Alta, loira, com o tipo de beleza que parecia esculpida.
Seu vestido vermelho provavelmente custava mais que o aluguel de Marina por um ano inteiro. Isabela. Ricardo cumprimentou educadamente, mas Marina notou a tensão em sua voz. E esta deve ser a famosa Marina. Isabela estendeu a mão com um sorriso que poderia cortar vidro. Que prazer finalmente conhecê-la. O prazer é meu. Marina apertou a mão oferecida, notando imediatamente a força excessiva do aperto. Que vestido encantador! Isabela examinou Marina de cima a baixo. Tão simples. Muito refrescante ver alguém que não se importa com essas futilidades da moda. Marina sentiu o insulto disfarçado de elogio, mas manteve o sorriso. Obrigada. Acredito que elegância verdadeira não tem preço. Por um momento, algo perigoso brilhou nos olhos de Isabela. Que filosofia interessante, ela disse. Espero que você mantenha essa autenticidade quando perceber como nosso mundo realmente funciona. Isabela. Ricardo interveio, sua voz carregando um aviso. Oh, Ricardo, relaxa. Só estou sendo amigável com sua nova amiga. Isabela sorriu inocentemente. Aliás, Marina, você deve me procurar durante a noite. Tenho tantas histórias para te contar sobre o Ricardo. Histórias que tenho certeza que ele não compartilhou com você. E com isso ela se afastou, deixando Marina com a sensação de que havia acabado de ser declarada guerra. Ignore ela, Ricardo disse baixinho. Isabela sempre foi dramática. Mas Marina sabia que aquilo não era drama. Era uma ameaça. E ela tinha a sensação de que a noite estava apenas começando. O jantar beneficente prosseguiu com Marina navegando cuidadosamente entre conversas educadas e olhares curiosos. Ricardo permaneceu ao seu lado, apresentando-a a empresários políticos e socialites, mas ela podia sentir os sussurros que se seguiam quando passavam. Ela é mesmo da feira? Ouviu uma mulher comentar discretamente. Dizem que o Armando que escolheu ela, respondeu outra. Uma jogada de mestre ou um erro catastrófico. Marina manteve o sorriso no rosto, mas cada comentário era como uma pequena punhalada. Começou a entender por que Ricardo havia se sentido sufocado naquele mundo por tanto tempo. Durante o jantar, ela se encontrou sentada entre Ricardo e um empresário do agronegócios que, para sua surpresa, mostrou interesse genuíno em seu trabalho. Sabe, Marina, sempre acreditei que o futuro está no comércio direto, disse o homem cortando seu salmão. Produtores pequenos, qualidade superior, relacionamento pessoal com os clientes. Você está no caminho certo. Obrigada, Sr. Carvalho. É exatamente o que acredito. Marina se animou, esquecendo momentaneamente onde estava. Meus clientes sabem que podem confiar na qualidade das minhas frutas, porque eu mesma escolho cada uma no Ceasa. Impressionante. Outro empresário se juntou à conversa. Minha mulher reclama que não consegue encontrar frutas de qualidade nos supermercados. Onde fica sua banca? Enquanto Marina conversava animadamente sobre seu trabalho, não percebeu Isabela se aproximando da mesa. Foi Ricardo quem a alertou com um toque discreto no braço. Desculpem interromper essa conversa fascinante, Isabela disse, colocando a mão no ombro de Ricardo num gesto possessivo. Ricardo, querido, você poderia me dar uma palavrinha? É sobre o projeto da fundação que vocês dois estavam desenvolvendo. Marina viu a mandíbula de Ricardo se contrair, mas ele manteve a educação. Claro, Isabela. Marina, já volto. Fique à vontade. Marina forçou um sorriso. Vou continuar conversando com esses senhores sobre negócios. Ricardo hesitou, claramente relutante em deixá-la sozinha, mas Isabela já o estava conduzindo para longe da mesa. Marina continuou a conversa com os empresários, genuinamente interessada em suas perspectivas sobre o mercado agrícola. Estava tão envolvida na discussão que quase não notou quando uma mulher elegante se sentou na cadeira vazia ao seu lado. Você deve ser Marina, a mulher disse com um sorriso caloroso. Sou Helena Carvalho, esposa do Joaquim aqui. Ele não para de elogiar seu trabalho. Muito prazer, senhora Carvalho. Por favor, me chame de Helena, e quero que saiba que acho maravilhoso o que Ricardo fez. O que ele fez? Escolher uma mulher de verdade. Helena baixou a voz conspirativamente. Estas meninas da nossa sociedade são todas iguais.
Bonitas, bem-educadas, completamente vazias. Você tem substância. Marina se sentiu tocada pela gentileza inesperada. Obrigada. Isso significa muito. E ignore as fofocas, Helena, continuou. Sempre há fofocas quando alguém quebra o padrão. Mas você parece ter estrutura para lidar com isso. Espero que sim. Tem sim. Posso ver nos seus olhos, Helena sorriu. E posso ver como o Ricardo olha para você. Nunca o vi olhar para ninguém assim, nem mesmo para a Isabela, apesar de todos os esforços dela. Nesse momento, Marina viu Ricardo retornando, com Isabela ainda grudada em seu braço. A expressão dele era tensa. Marina, ele disse ao chegar à mesa, podemos dar uma volta no terraço? Preciso de um pouco de ar fresco. Claro, ela se levantou despedindo-se educadamente dos Carvalho. Que boa ideia, Isabela disse, soltando finalmente o braço de Ricardo. Eu também vou. Adoro o terraço deste hotel. Ricardo abriu a boca para protestar, mas Marina o impediu com um olhar. Se Isabela queria confronto, ela teria. O terraço oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Havia alguns casais conversando em cantos mais reservados, mas a área estava relativamente vazia. Que noite linda, Isabela comentou, posicionando-se estrategicamente entre Marina e Ricardo. Ricardo, lembra daquela noite que passamos aqui no terraço durante a gala do ano passado? Conversamos até o amanhecer. Isabela, a voz de Ricardo carregava um tom de aviso. Oh, relaxa, querido. Tenho certeza de que Marina não se importa de ouvir sobre nosso passado. Isabela se virou para Marina com um sorriso doce. Afinal, pessoas maduras sabem lidar com a história de seus parceiros, não é mesmo? Claro, Marina respondeu calmamente, embora sentisse o estômago revirar. História é importante. Nos ajuda a entender o presente. Exatamente. Isabela bateu palmas delicadamente. Que maturidade! Então você não vai se incomodar se eu contar sobre como o Ricardo e eu quase nos casamos há 2 anos? Ricardo ficou pálido. Isabela, isso não é... É verdade, não é, querido? Isabela o interrompeu. Chegamos até a escolher o local da cerimônia. Seria no jardim da minha família, com vista para o lago. Teria sido lindo. Marina sentiu, como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a expressão neutra. E o que aconteceu? Perguntou com voz firme. Ah, você sabe como são os homens. Isabela deu de ombros, frio nos pés na última hora. Mas eu sempre soube que ele voltaria para mim eventualmente. Algumas coisas são inevitáveis. Isabela, chega! Ricardo disse, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Marina olhou para ele, procurando seus olhos, mas Ricardo estava olhando para o chão. Nesse momento, ela entendeu que havia mais verdade na história de Isabela do que ele admitira. É interessante, Marina disse finalmente, sua voz cortando o ar tenso como uma lâmina. Você fala sobre inevitabilidade, mas me parece... Só que você está aqui sozinha, enquanto Ricardo está comigo. Os olhos de Isabela brilharam perigosamente. Por enquanto, ela respondeu. Mas você conhece o ditado. A novidade passa, a qualidade permanece. Tem razão. Marina sorriu, mas havia aço em sua expressão. E qualidade verdadeira não precisa se autopromover constantemente. Por um momento, as duas mulheres se encararam em silêncio. Era como assistir a 2 predadores se medindo antes do ataque. Meninas, Ricardo finalmente encontrou sua voz. Talvez devêssemos voltar para o salão. Ótima ideia, Isabela concordou, mas não tirou os olhos de Marina. Aliás, Marina, você saberia me dizer as regras do protocolo para o leilão de hoje? Imagino que seja sua primeira vez num evento deste tipo. Marina sentiu a armadilha sendo preparada. Isabela sabia que ela não conhecia as regras e qualquer erro seria uma humilhação pública. Na verdade, uma voz masculina interveio. Eu ficaria feliz em explicar as regras para a senhora. Eles se viraram para ver Armando Monteiro se aproximando, apoiado em uma bengala elegante, mas com passos firmes. Vovô. Ricardo pareceu aliviado. Armando. Isabela forçou um sorriso. Ah, que surpresa vê-lo aqui fora. Estava procurando minha neta.
o patriarca disse, oferecendo o braço para Marina. O leilão está prestes a começar e gostaria que ela estivesse ao meu lado para me ajudar com os lances. Marina aceitou o braço oferecido, sentindo uma onda de gratidão pelo resgate inesperado. Seria uma honra. Excelente. Armando sorriu para ela antes de olhar para Isabela. Isabela, querida, sua mãe estava procurando você lá dentro. Algo sobre a organização do próximo evento beneficente. Era claramente uma dispensa educada, mas definitiva. Isabela não teve escolha senão aceitar com graciosidade. Claro. Foi um prazer conversar com vocês, ela disse, mas seu olhar para Marina prometia que aquilo não havia terminado. Quando Isabela se afastou, Armando se virou para Marina. Minha cara, você se saiu muito bem ali. Isabela pode ser desafiadora. Obrigada pelo resgate. Não foi resgate. Foi reconhecimento. Armando estudou seu rosto. Você tem coragem, Marina. Mais do que muitos homens que conheço. Eles voltaram para o salão, onde o leilão estava realmente prestes a começar. Marina se sentou entre Armando e Ricardo, ainda processando o confronto no terraço. Marina, Ricardo sussurrou em seu ouvido, sobre o que Isabela disse lá fora. Depois, ela sussurrou de volta. Agora não é hora. O leilão começou com peças de arte, joias e experiências exclusivas. Marina observava fascinada como as pessoas gastavam fortunas em objetos que ela nunca poderia imaginar possuir. Próximo item, anunciou o leiloeiro. Uma semana num resort exclusivo nas Maldivas, com acomodação presidencial e experiências personalizadas. Lance inicial, R$50 mil. Os lances começaram a subir rapidamente. Marina assistia impressionada até que Armando levantou, discretamente a mão. 80 mil, ele disse calmamente. Vovô, Ricardo sussurrou. Você não precisa. 100 mil. A voz de Isabela cortou o ar do outro lado do salão. Armando sorriu e levantou a mão novamente. 150 mil. Marina percebeu que aquilo não era sobre o resort. Era sobre poder, sobre estabelecer posições. 180 mil. Isabela contra-atacou. 200 mil. Armando disse sem hesitar. O salão ficou em silêncio. Todos perceberam que havia mais em jogo do que uma viagem. Isabela hesitou por um longo momento antes de baixar a mão. Havia perdido aquela batalha. Arrematado para o senhor Armando Monteiro, anunciou o leiloeiro. Armando se virou para Marina com um sorriso travesso. Espero que você e Ricardo gostem de praias tropicais, disse baixinho. Marina percebeu que acabara de presenciar muito mais do que um leilão. Havia visto o patriarca dos Monteiro declarar publicamente seu apoio a ela, estabelecer sua posição na família e colocar Isabela em seu devido lugar. Era uma demonstração de poder sutil, mas inequívoca. E Marina começou a entender que, no mundo dos Monteiro, as batalhas eram travadas com muito mais sofisticação do que ela imaginara. Mas também percebeu que não estava sozinha naquela guerra. Armando estava do seu lado, e isso fazia toda a diferença. O leilão continuou, mas Marina mal prestava atenção. Sua mente estava ocupada processando tudo o que havia acontecido naquela noite. Os comentários maldosos, a hostilidade disfarçada de Eleonora, o confronto com Isabela, o apoio inesperado de Armando. Estava começando a entender as regras daquele jogo complexo. E, para sua própria surpresa, descobriu que talvez tivesse mais habilidade para jogá-lo do que pensara. Quando o evento finalmente terminou e eles estavam no carro a caminho de casa, Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Marina, sobre o que Isabela disse. É verdade? Ela perguntou diretamente. Vocês quase se casaram? Ricardo suspirou profundamente. É complicado. Ricardo, você prometeu transparência total. É verdade ou não? Houve discussões. Nossas famílias pressionam. Chegamos a conversar sobre a possibilidade, mas eu nunca me comprometi, oficialmente. Marina sentiu seu coração apertar, mas você considerou. Por pressão, ele se virou para olhá-la. Marina, eu nunca a amei. Nunca senti por ela nem uma fração do que sinto por você.
E o que você sente por mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Ricardo parou o carro no sinal vermelho e olhou diretamente nos olhos dela. Eu estou me apaixonando por você, disse simplesmente. E isso me assusta tanto quanto me emociona. Marina sentiu seu coração acelerar. Não eram as palavras que esperava ouvir, mas eram honestas, verdadeiras. Ricardo, eu sei que é cedo. Sei que mal nos conhecemos, mas não posso negar o que sinto. Ele pegou a mão dela. A pergunta é, você sente alguma coisa por mim também? Marina olhou para aquele homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo em uma semana. Sim, ela sentia algo. Algo forte, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Sinto, admitiu baixinho. Isso me apavora. Ricardo sorriu e beijou suavemente sua mão. Então vamos ficar apavorados juntos, disse. E vamos ver onde isso nos leva. Enquanto seguiam pela cidade iluminada, Marina sabia que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas um acordo de conveniência. Era real, perigoso e completamente imprevisível, e ela não fazia ideia de como isso terminaria. Na segunda-feira seguinte, Marina se encontrou na Mansion dos Monteiro às 14h em ponto, conforme havia sido sugerido por Eleonora. Madame Dubois era exatamente o que Marina havia imaginado. Uma mulher francesa de meia-idade, elegante até a medula, com um sotaque carregado e uma postura que poderia servir de régua. Então você é a jovem que precisa de refinamento, disse Madame Dubois, examinando Marina de cima a baixo como se fosse uma peça defeituosa. Bien, temos muito trabalho pela frente. As 2 horas seguintes foram uma tortura educada. Marina aprendeu como sentar, costas retas, tornozelos cruzados, nunca as pernas, como caminhar, passos pequenos, ombros para trás, queixo levemente erguido, como segurar uma taça de champanhe, pela haste, nunca pelo bojo, e uma infinidade de regras sobre talheres que faziam sua cabeça girar. Mon Dieu! Madame Dubois suspirou quando Marina confundiu o garfo de salada com o de prato, principal pela 5ª vez. Como é que o Sr. Ricardo se interessou por você? Marina sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo antes de responder. Talvez porque ele estava procurando alguém real, não um robô social programado para seguir regras sem sentido. Madame. Dubois arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Minha cara, essas regras existem há séculos. Elas separam as pessoas civilizadas dos outros. E quem decidiu que essas regras específicas determinam quem é civilizado? Marina rebateu. Por que segurar uma taça pela haste é mais civilizado do que segurá-la pelo bojo? Une por quê? Madame Dubois disse com paciência exagerada. Assim você não aquece o champanhe com o calor das mãos, preservando seu sabor ideal. Marina piscou surpresa. Aquilo realmente fazia sentido. Ah, viu? Nem todas as regras são arbitrárias. Madame Dubois sorriu pela primeira vez. Algumas têm propósitos práticos que foram esquecidos com o tempo. Meu trabalho é ensiná-las todas. Mas meu conselho pessoal é: aprenda as regras para poder quebrá-las inteligentemente quando necessário. Marina olhou para a professora com novo interesse. Como assim? Uma dama verdadeiramente refinada sabe quando seguir o protocolo e quando ignorá-lo para alcançar um objetivo maior. Madame Dubois se sentou ao lado de Marina. Por exemplo, se você estiver num jantar importante e quiser chamar atenção para uma causa beneficente, pode deliberadamente usar o garfo errado para criar um momento de leveza que abra a conversa. Isso é maquiavélico. C'est la vie, ma chérie. A sociedade é um jogo e você precisa aprender as regras antes de decidir como jogar. Quando a aula terminou, Marina se sentia mentalmente exausta, mas também estranhamente empoderada. Madame Dubois não era apenas uma professora de etiqueta, era uma estrategista social. Amanhã falaremos sobre conversação, disse a francesa ao se despedir. Como manter uma conversa interessante sem revelar muito de si mesma, como extrair informações dos outros sem parecer intrometida, como mudar de assunto graciosamente quando necessário. Marina saiu da mansão com a cabeça fervilhando. Nunca havia pensado na interação social como uma forma de arte, mas começava a entender por que as pessoas daquele mundo
valorizavam tanto essas habilidades. Chegou em casa para encontrar Júlia estudando anatomia na mesa da cozinha, cercada por livros e esquemas do corpo humano. Como foi a aula de Como Ser uma Dama? Júlia perguntou sem levantar os olhos dos livros. Surpreendentemente útil, Marina admitiu sentando-se ao lado da irmã. E a professora é mais esperta do que pensei. Conta. Marina relatou as lições do dia, incluindo a filosofia de Madame Dubois sobre conhecer as regras para poder quebrá-las. Parece que você encontrou uma aliada, Júlia comentou. Alguém que entende que você não vai se transformar numa boneca de porcelana. Espero que sim. Preciso de toda ajuda possível. Marina suspirou. Ju, posso te contar uma coisa? Sempre. Acho que estou me apaixonando por ele de verdade. Júlia finalmente levantou os olhos dos livros. E isso é bom ou ruim? Não sei. É aterrorizante, Marina admitiu. Quando ele disse que estava se apaixonando por mim, senti uma mistura de alegria e terror que nunca senti antes. Por que terror? Porque agora não é mais só sobre dinheiro ou oportunidade. É sobre sentimentos reais. E sentimentos reais podem ser destruídos. Júlia fechou o livro e deu toda a sua atenção à irmã. Mari, você está com medo de se machucar. Estou com medo de me machucar, de machucar ele, de descobrir que somos incompatíveis demais para isso funcionar. Marina passou as mãos pelos cabelos. E tem essa Isabela, que claramente não vai desistir fácil. Falando em Isabela, Júlia pegou o laptop. Fiz uma pesquisa sobre ela depois que você me contou sobre o evento. E o que descobriu? Que ela não é brincadeira. Júlia girou a tela para mostrar. Formada em Direito Internacional, mestrado em Harvard, trabalha no escritório da família, que é um dos mais influentes do país. E olha isso, ela já foi noiva 2 vezes, mas os 2 noivados foram rompidos misteriosamente. Marina estudou as fotos de Isabela com seus ex-noivos, homens bem-sucedidos, bonitos, que pareciam completamente apaixonados por ela. O que você acha que aconteceu? Não sei, mas uma coisa é certa. Ela não aceita rejeição bem. Júlia clicou em outra página. E tem mais. Ela tem conexões na mídia. Vários colunistas sociais já escreveram matérias favoráveis sobre ela ao longo dos anos. Ou seja, ela pode fazer minha vida virar um inferno se quiser. Exato. Mas, Mari, você tem algo que ela não tem. O quê? Você tem o Ricardo genuinamente interessado. Não por conveniência, não por pressão familiar, mas porque ele realmente se conectou com você. Júlia segurou as mãos da irmã. Isso é poder real. Naquele momento, o celular de Marina tocou. Era Ricardo. Oi, ela atendeu, sentindo automaticamente um sorriso se formar em seus lábios. Oi, como foi a aula com Madame Dubois? Interessante. Ela é mais inteligente do que imaginei. Que bom. Marina, posso te fazer um convite? Depende do convite. Jantar. Na minha casa amanhã. Só nós 2. Quero cozinhar para você. Marina ficou surpresa. Você sabe cozinhar? Sei algumas coisas. Nada sofisticado, mas comestível. Ele riu. Que acha? Podemos ter uma noite normal, sem eventos sociais, sem pressão. Sounds perfect. Ótimo, te busco às 7? Na verdade, posso ir sozinha? Quero começar a me acostumar a navegar nesse mundo sem depender de você para tudo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza? Meu apartamento fica num bairro bem diferente. Do seu, tenho certeza. Me manda o endereço. Ok, mas qualquer problema me liga imediatamente. Depois de desligar, Marina se virou para Júlia. Vou jantar na casa dele amanhã. Sozinhos? Sozinhos. Júlia a estudou por um momento. Mari, você tem certeza de que está pronta para dar esse passo? Que passo? De intimidade. Porque jantar sozinhos na casa dele é bem diferente de aparecer juntos em eventos públicos. Marina não havia pensado nisso. Até então, todos seus encontros com Ricardo haviam sido em público ou com outras pessoas por perto. Estar sozinha com ele em seu território pessoal era, de fato, um novo nível de intimidade. Acho que é hora de descobrir quem ele realmente é quando não está representando o papel de herdeiro dos Monteiro, disse finalmente. E quem você é quando não está representando o papel de namorada adequada? Exato. Na manhã seguinte,
Marina acordou nervosa. Passou o dia na feira distraída, pesando mal as frutas e dando troco errado. Dona Conceição, que tinha a banca ao lado, comentou que ela parecia aérea. "Tá apaixonada, menina?" A mulher mais velha perguntou com um sorriso conhecedor. "Talvez", Marina admitiu. "Pelo jeito que você tá, não é talvez coisa nenhuma", Dona Conceição riu. "É paixão mesmo. Cuidado para não fazer besteira." À tarde, Marina voltou para casa e passou 1 hora tentando decidir o que vestir. Queria algo casual, mas não desleixado. Feminino, mas não provocativo. Finalmente escolheu uma blusa, branca simples e uma saia jeans com sandálias baixas. "Você está linda", Júlia disse quando Marina estava pronta. "Natural, mas arrumada." "Estou nervosa. É normal, é o primeiro encontro real de vocês, sem plateias ou pressões externas." Marina pegou sua bolsa e se dirigiu à porta, mas parou na entrada. "Ju, e se a gente não tiver nada para conversar quando estivermos sozinhos? E se toda nossa química for só circunstancial?" "Então você vai descobrir isso hoje", Júlia respondeu honestly. "Mas, Mari, pelas conversas telefônicas que vocês têm tido, eu diria que vocês têm assunto de sobra." O apartamento de Ricardo ficava numa cobertura em Ipanema, um bairro que Marina conhecia apenas de passagem. O porteiro a tratou com deferência